Deixe seu nome nos comentários para ser incluído na lista de oração. E também não esqueça o like, é muito importante para o crescimento do canal e a divulgação do vídeo. Curtam o vídeo, se inscrevam e aproveitem o conhecimento do nosso querido Divaldo Franco. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, nossos votos cordiais de muita paz. Albert Einstein, fazendo uma análise sobre milagres, exara textualmente: existem aqueles que não acreditam em milagres e existem aqueles que acreditam em milagres. Eu faço parte do segundo grupo. É claro que Albert Einstein referia-se a esses fenômenos extraordinários que aparentemente fogem à lógica e que acontecem de maneira inesperada, proporcionando uma grande ventura à criatura humana. De maneira alguma, ele iria referir-se ao milagre de natureza sobrenatural, aquele que violenta o equilíbrio cósmico, todo ele vazado em leis de harmonia. O que nós iremos narrar pode ser encarado como um verdadeiro milagre no conceito einsteiniano. E nós nos inspiramos em uma página da escritora judia Ita Halberman, que ao lado de uma outra jornalista ofereceu obras admiráveis, dentre as quais nós tivemos a oportunidade de ler o seu Pequenos Milagres, e dali retirar uma história da vida real que nos parece violentar a chamada lei do equilíbrio, mas que narraremos com a nossa própria imaginação e emotividade. Transcorriam os anos 70 e a cidade era Cleveland, no estado do Ohio, nos Estados Unidos da América do Norte. Os jovens haviam se rebelado desde há poucos anos. O movimento hippie fascinava o mundo e a juventude rebelde, aos sons da música dos Beatles, especialmente de John Lennon, pareciam ter um sonho que mais tarde o notável compositor, experienciando um período de drogadição e de amarguras, diria para a juventude: o sonho acabou. Mas não naqueles dias. Parece que havia uma primavera risonha anunciando uma nova era, que os jovens chamavam de New Age, e experimentavam uma euforia incomparável. Na cidade de Cleveland, uma família judia, os Rickles, constituía o exemplo da tradição. O senhor Rickles era uma vítima do Holocausto. Ele havia padecido nos campos de concentração e extermínio da Europa, experimentando ali as dores mais acerbas, especialmente em Auschwitz. Ele era um sobrevivente. E se havia prometido que seria fiel até a morte à tradição hebraica, que a sua família reverenciaria a Deus, esse Deus Yahvé, e que todos viveriam de acordo com as tradições ancestrais. A sua raça teria que sobreviver como sobreviveu. E foi num daqueles momentos de rebeldia da juventude que o seu filho Joe acercou-se-lhe aos 20 anos de idade e disse-lhe: papai, eu estou cansado disso. Estou cansado de tudo.
Eu desejo ir às origens. Eu não suporto as tradições. Eu detesto o judaísmo. Até mesmo o Yiddish, a língua da nossa pátria. Eu tenho que ser livre, eu tenho que respirar. Eu quero lhe pedir licença para viajar. Estava na moda os jovens procurarem o teto do mundo, e especialmente a Índia, o Paquistão e outros países de natureza exótica para nós ocidentais. E o velho Rickles, diante do atrevimento do filho, estava a ponto de uma crise apoplética. Então ele examinava aquele jovem desafiador que dizia: eu detesto o judaísmo, eu irei viajar com a minha namorada, nós desejamos ser livres, ela também quer ser livre. Então, papai, fora da minha casa, miserável. Como você se atreve a dizer que odeia as nossas tradições? Como tem a coragem de vir até mim, que experimentei da carne o ódio que a nossa raça sofreu e ainda sofre através da discriminação multimilenária? Como você pode fazer isso comigo, com a sua mãe? Nós vamos morrer de angústia. Joe, meu filho. Papai, eu não aguento mais. Então fora e não volte mais nunca. Risque o nosso nome da sua vida, mude, se lhe aprover o sobrenome, e vá viver em liberdade. Mas ele era tão jovem. Joey encontrou-se com Mary, que havia dito a mesma coisa em casa, e viajaram à Índia. Eles possuíam alguns recursos, porque os pais eram proprietários, possuíam bons depósitos bancários, e eles tinham uma excelente economia. Viajaram e foram viver a experiência da flor e do amor. A Índia fascinante de longe não era a mesma Índia da realidade. Aquele sonho dos marajás, dos gurus do Himalaia, na Índia pestilenta, em que o índice de ranceníase é o mais alto do mundo ainda hoje, da tuberculose e da discriminação. É verdade que Indira Gandhi acabara com as classes sociais e os párias no papel, mas eles ainda se encontram lá carregando o karma, essa pesada expressão sânscrita, que significa o efeito das suas vidas anteriores. Foi então lá na Índia, em Calcutá, uma das cidades mais populosas do mundo já na década de 70, que eles encontraram a Índia Real, os colossais palácios de mármore, adornados a ouro e pedras preciosas, e a imundícia, a ausência de esgotos, do mínimo conforto de higiene e a superpopulação. Mas eram jovens, eram sonhadores, e assim atravessaram os primeiros 5 anos da sua vida. Foi numa manhã ensolarada e abafada de Calcutá, que ele estava numa rua e escutou alguém gritar: Joey! Ele voltou-se e encontrou um amigo, um antigo colega da universidade, de Cleveland. Os dois abraçaram-se efusivamente. E o amigo então disse: mas como? Mais de 10.000 quilômetros de distância, e nós nos encontrarmos, isto é um milagre. Ah, Joey, desculpe-me, mas eu quero dar-lhe os meus pêsames. Pêsames? Sim. Você não sabia? Mas sabia de quê? Seu pai, ele desencarnou, ele morreu. Não me diga. Mas você não sabia? Não, eu não sabia. Eu viajei e não deixei endereço, então ninguém me podia comunicar. Oh, Joey, perdoe-me, desculpe-me. Eu não podia imaginar que você ignorasse. O velho Rickles morreu há menos de 3 meses. Mas morreu de quê?
Papai era saudável. Bem, morreu... É um diagnóstico difícil. Morreu de tristeza, melancolia. Se é que isso é um diagnóstico. Ele pareceu que foi murchando, perdendo a razão de viver. Ele até visitou Israel há menos de um ano. E ao voltar, não era o mesmo homem. Ah, Joe, perdoe-me. Não, eu agradeço. Eu matei papai. Não, Joe, mas o que eu matei? Não foi uma morte natural. Foi um parricídio. Eu matei o meu pai. Ele morreu de desgosto por mim. Eu sou o responsável. Eu o matei. Os dois amigos despediram-se. E Joe voltou para casa e disse: Mary, eu acabo de saber que matei papai. Qual nada? Tira da cabeça, Joe. Ele morreu de depressão, de melancolia, de desgosto do filho ingrato. Esse filho perverso e cruel. Ele morreu. Eu tenho que fazer algo. Eu vou conhecer Israel em homenagem a papai. Mas, Joey, nós detestamos Israel. Não posso. Eu tenho que me reabilitar. Não pode haver nada mais perverso no mundo do que a ingratidão. A ingratidão dos filhos. Ela é cruel. Eu tenho que me reabilitar. Eu irei a Israel. Mas, Joey, eu não irei. Eu sei que... Mas você não poderia fazer um esforço e ir comigo? É por algum tempo. E foi assim que Joey e Mary viajaram a Tel Aviv. Chegando a Israel, foram diretos a Jerusalém. A velha Jerusalém, a terra da promissão, em cujas paredes manam o leite e o mel das velhas profecias. Joey estava com a alma conturbada. Caminhou pelas ruas da velha Jerusalém até o monte de Sião. Ali estava ele abetado. Era seu primeiro contato com a pátria dos seus ancestrais. Com a pátria tão amada por seu pai. Tudo aquilo era novidade. Ele falava o Yiddish, naturalmente. Mas, ao ver aquela gente especial que ele parecia detestar, eram pessoas como ele. Eram pessoas religiosas. Os ortodoxos eram estranhos. As vestes negras. Invariavelmente todos com solidéu, com chapéu, para poder cobrir a cabeça, para falar com Deus. E foi andando como se estivesse sendo teleguiado até a área oriental da cidade. Aquela parte do muro que fora poupado por Tito, que no ano 70 destruiu o templo, não deixando pedra sobre pedra que não fosse arrasada. E ali naquela esplanada imensa, diante de pedras colossais de 10 e 20 toneladas, as pessoas adentravam-se por uma porta corrediça e ficavam defronte da parede, movendo-se, orando, conforme a tradição e o que estava escrito na Torá, uma das obras sagradas de Israel. Joey olhou aquele espetáculo. Era indiferente, não havia tocado o seu coração, mas era aquilo que seu pai amava. Então, ele resolveu entrar, atravessar aquela pequena barreira. O rabino deixou adentrar-se e disse: cobrir a cabeça. Mas eu não tenho solidéu, não tenho chapéu. Pegue ali um jornal, improvise um chapéu, cubra a cabeça. Ele foi, pegou o jornal, dobrou como outros, acercou-se da muralha quanto possível, e diante daquelas pedras que eram e são veneráveis para os hebreus, ele ficou observando todos com uma profunda unção, movendo-se, orando, e ao lado um jovem israelita com o solidéu, com as cordas características das tradições, lendo a Torá. Ele voltou-se e perguntou-lhe:
O que é que estão fazendo? Ah, você deve ser judeu americano. O seu Yiddish é americano. Estamos orando. Aqui é o muro das lamentações. É aqui que o judeu chora o êxodo, que ele chora a diáspora, que ele agradece a volta. É aqui o lugar mais sagrado de Israel para nós, que não subimos porque não temos a coragem de pisar em o local onde um dia foi o santuário. Não temos esse atrevimento. E o que é que estão orando? A Torá. Onde eu conseguiria um exemplar? Ali, você pode tomar um emprestado. Joe acercou-se da mesa em que estavam os livros ditos sagrados, pediu um emprestado, acercou-se do jovem, que sorria para ele, também era um rapaz de 25 anos aproximadamente. E disse-lhe, abra por acaso e ore. Ore a Deus, limpe-se da culpa dos seus pecados. Então Joe abriu casualmente, entre aspas, e abriu no Salmo 114, o Salmo da penitência. Ó Israel, Israel, e as lamentações. E à medida que ele lia o Salmo e se movimentava, as lágrimas aljofravam-lhe através dos olhos, porque ele via o rosto encolerizado do pai fora. E ele sabia que estava matando o pai. Orou até cansar. E quando cansou, ele enxugou as lágrimas e olhou o muro, nos interstícios das pedras, porque são tão bem coladas que não passa o fio de uma lâmina. Mas havia em alguns orifícios um papelzinho enrolado. E ele perguntou, o que é isto? São pedidos. Todo aquele que vem ao Muro das Lamentações coloca um pedido, pede perdão e também põe a gratidão. A gratidão aqui é muito rara. A pessoa escreve num pedaço de papel, mas já não tem lugar. Então Joe disse, eu gostaria de pedir perdão a meu pai. Eu matei meu pai. Matei de angústia. Eu queria pedir-lhe perdão. Você tem um pedacinho de papel qualquer? O rapaz deu-lhe um pedaço de papel e ele escreveu em hebraico, papai, aonde você estiver, perdoe-me, papai. Perdoe a estupidez do seu filho. Eu sempre o amei. Eu amo, papai. Joe Rickles. Enrolou o papel e o amigo disse, vai ser difícil. E ele saiu procurando, até que ele percebeu um pequeno orifício. Então ele começou a introduzir o papel, e um papel que estava ali caiu, amarelado, marcado pelo sol ardente. Ele abaixou-se para apanhar, e quando ia colocar no lugar, teve uma curiosidade estranha. Que será? Este papel deve estar aqui há séculos, ou há meses. Está todo desbotado. Que será que tem? E como era jovem, então não tinha esse pudor. Abriu o papel e leu. Joe, meu filho, eu estou aqui diante do Muro das Lamentações. Eu venho lhe pedir perdão, meu filho. Seu velho pai, cansado, não soube compreender você. Perdoe-me, Joe. Se algum dia você vier a Israel e chegar até aqui, perdoe o seu pai, que ele beija o coração. Rickles. Joe começou a transpirar. Era o pai. Ele tinha estado lá, fez o bilhete e colocou ali. E agora, um ano depois, o filho voltava. E era conduzido ao mesmo lugar, ao mesmo orifício. Encontrava o bilhete de seu pai que havia mandado a Jeová, para que Jeová pudesse diminuir a carga do remorso. Então a emoção fez que ele convulsionasse. E o jovem amigo ao lado acalmou. Ele explicou tudo. Estava perdoado. Ele também viera pedir perdão.
E agora ele perguntou ao amigo, ao novo amigo, e o que é que eu farei? Eu estou recém-chegado a Jerusalém. E o estranho lhe disse, bem, poderíamos ir até um colégio de rabinos, onde existe uma hospedaria para estrangeiros. Você ficaria lá, enquanto decide o rumo da sua vida. Joe aceitou, devolveu a Torá, saiu, tirou o chapéu e disse a Mary, eu vou ficar um tempo. Eu tenho que respirar. Mary olhou e disse, então, escolha outra mulher, porque eu não ficarei neste país maldito. Deu-lhe as costas e ele ficou mais zebetado. O amigo levou-o para a escola de rabinato e ele ali se hospedou e começou a ler as tradições hebraicas que ele ouvira em casa contra gosto, magoado. E depois de passar um mês e adaptar-se, o amigo lhe disse, por que você não estuda? Por que não faz um curso de rabino? Você é tão jovem. O que é que você pretende fazer da vida? Nada. A minha vida não tem sentido, eu matei papai. Não. Você já pediu perdão. Você já se reabilitou. Todos nós erramos. E o nosso Deus é feito de amor e de justiça. Você já se reabilitou e agora deseja viver em homenagem ao seu pai. E esse seu arrependimento é tão sincero quanto você aparenta apresentar. Ser rabino judeu para continuar a tradição. E Joey aceitou. Entrou na escola de rabinato e 3 anos depois chegava o momento de receber a honraria. E um dos seus mestres, o chefe da sinagoga, que era um homem admirável e o adotou praticamente como filho, disse-lhe, Joe, você logo mais será rabino. E a tradição pede que os rabinos sejam casados, que tenham filhos, que tenham família. Lembre-se de Abraão, que os nossos filhos povoem a terra e sejam tantos quantos grãos de areia das praias do mundo. E isso somente é possível através do matrimônio, da procriação. Está na hora de casar-se. 28 anos. Não. Eu não me casarei. Eu só tive um amor na minha vida, Mary. E depois que ela se foi, mas Joy, você não tem nenhuma namorada? Não. Mas a minha mulher é uma grande casadora. Qual é a mulher que não é grande casadora? E ela lhe arranjará uma namorada feita especialmente para você. Ela tem olho clínico. Ela já o conhece. Falamos muito a seu respeito. Ela me disse, diga para ele, que eu tenho a namorada dos sonhos dele. Que ele veio aqui no sábado para eu apresentá-la. E quero ter a satisfação de casá-lo. E de ser a madrinha dos seus filhos. A minha mulher é de uma segurança, vocês sabem como são as mulheres. São elas que governam o mundo, com uma habilidade que dão a impressão que nós governamos o mundo, governados por elas. É a questão feminina. E Joey disse, bem, não custa nada o fato de eu ir lá conhecer aquela que ela reservou para mim, não quer dizer que eu me vá casar. Não há compromisso. Ela lhe apresentará uma jovem, 2, 3, e somente você saberá, e nós outros. E assim, no sábado, às 17 horas, Joey foi à residência do seu rabino para conhecer não só a esposa dele, como também a sua candidata, que o recebeu maravilhosamente. Levou até a sala, era uma escola de jovens estudantes. E então disse para ele, está vendo aquela moça de costas? Aquela, a loura. Eu elegi para você. Vou apresentá-lo. Está bem? Ele sorriu e disse, está bem, vamos lá. Ele o pegou pela mão, chegou junto às jovens, bateu palma para chamar a atenção e desejo apresentar-lhes o futuro rabino, Joe Rickles. As jovens olharam, não. E aquela jovem loura o olhou. Quando olhou, ele ficou estático. Era Mary. E ele disse, Mary,
o que você está fazendo aqui? E você? O que você está fazendo aqui? Bem, eu fui estudar na escola, agora eu serei rabino, e você? Eu, depois que você me abandonou, não, foi você que me largou, não. Qual é a mulher que perde uma discussão? Ele calou. Ela o abandonou, é claro, mas foi ele quem a abandonou pela opção que teve. O raciocínio é muito complicado, só mesmo as mulheres entendem. E então ela disse, eu fiquei andando, vagando, o que é que eu ia fazer da minha vida? A minha vida não tinha sentido, então eu decidi me parar comigo, bem, já que eu estou aqui, eu vou aprender o Yiddish. É uma língua a mais. Eu vou estudar as tradições de Israel. E apaixonei-me pelas nossas tradições. Então uma amiga me levou a esta escola. E eu aqui estou. Os dois abraçaram-se profundamente. E choraram. E logo depois que Joey Rickles recebeu o rabinato de Mary, a desisteu de ser a esposa de um rabino, casaram-se. E claro, a história termina aí na narração. Mas eu tenho certeza de que nos contos de fada, poderíamos dizer, e tiveram muitos filhos e foram felizes para sempre. Então é um milagre. Porém, um milagre que tem a mão da transcendência espiritual. Eu tenho a certeza pessoal que o velho Rickles levou o amigo de Joey para encontrá-lo casualmente em uma rua de Calcutá. Eu tenho certeza que aquele pai amoroso deu a intuição ao filho para que fosse visitar Israel. E tenho a certeza de que aquele pai, agora em lágrimas, levou até o muro das lamentações. E ele levou a sua mão ao mesmo lugar em que ele havia deixado o bilhete, fazia um ano, com a sua preocupação. E esse mesmo pai levou à escola de rabinos, para que ele reencontrasse o amor da sua vida, com quem construiria uma família. Porque não pode haver nada mais terrível na sociopsicologia da humanidade do que a ingratidão. A ingratidão é uma chaga, filha do egoísmo. Allan Kardec, examinando a problemática do egoísmo no Livro dos Espíritos, estabelece que é a maior chaga da humanidade. E que a única maneira de vencer o egoísmo é através da humildade, da caridade. E é o egoísmo que nos leva a ser imensamente ingratos. Porque a gratidão é muito rara na Terra. E no Evangelho segundo o Espiritismo, em uma página luminífera, existe o estudo sobre a ingratidão dos filhos, especialmente em relação aos seus pais idosos. E na pergunta 685A, nos comentários de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, ele fala a respeito do dever dos filhos para com os pais idosos, que nunca lhes cobraram as noites indormidas da infância, o leite saído do próprio peito, as preocupações da vida. E muitas vezes, quando os pais estão idosos, ou assinalados pelas enfermidades degenerativas, atiram-nos a cômodos velhos ou jogam-nos em lugares de abandono nos hospitais, sem nunca os visitar, esquecidos que também envelhecerão. Eu me recordo de uma fábula brasileira em que um homem casado tinha dentro de casa o seu pai, que sofria de parkinsonismo. E a esposa, algo nervosa, exigente, dizia: este velho suja a toalha da mesa. Eis aí, quebra nossa louça importada. E tanto azucrinou a cabeça do marido, que ele retirou o pai das refeições da sala de jantar, justificando que era mais cômodo para o pai comer na cozinha, porque ali ele ficava mais à vontade. E o velho pai passou a comer na cozinha.
Mas o parkinsonismo foi aumentando os movimentos, perdendo o ritmo, e a louça escorregava da sua mão e arrebentava-se. Já era louça de segunda qualidade. Então a esposa, a nora, disse: mas este velho vai acabar com a nossa família, vai nos jogar na miséria. E resolveu dar-lhe um prato de alumínio, porque ficava amassado, mas não arrebentava. E o velho, que percebia, passou a comer naquele prato de alumínio que muitas vezes caiu da sua mão. O filho ingrato, por amor à esposa exigente, que ia envelhecer também, se não morresse antes, foi deixando. E a melancolia estampou-se no rosto do idoso, trêmulo. Mas ele tinha um netinho de 5 anos, que brincava com ele. E a criança, nessa espontaneidade, certo dia pegou um pedaço de tábua em madeira e começou a chanfrá-la no quintal, diante do pai estarrecido. Meu filho, o que é isto? Você pode cortar-se com esse instrumento, o perfuro cortante? Ele disse: não, papai, eu estou aqui fazendo uma coisa. O que é que você está fazendo, meu filho? Eu estou fazendo um prato de madeira para você quando ficar velho, papai, para não quebrar a louça. Ele então despertou da crueldade para com seu pai. Mas a ingratidão não é somente de filhos para com pais. É de amigos que beberam na taça do nosso licor, que comeram no prato da nossa ternura, e quando seus interesses são contrariados, voltam-se contra aquele anjo benfeitor que um dia lhe deu oportunidade. E a ingratidão é um câncer que está devorando a nossa sociedade nesse grave período de transição. É a ingratidão do patrão ao servidor gentil e humilde, tratado como escravo e com subserviência. É a ingratidão do servidor que granjeia o trabalho e logo começa a criar problemas para ser posto para fora para receber o fundo de garantia. É a ingratidão do colega, o bullying, essa crueldade dos tempos modernos na escola e em outros lugares. É a ingratidão. Foi pensando nisso que o espírito Joana de Ângeles, no ano passado, disse: meu filho, o que é gratidão? E eu dei a minha definição. Gratidão é o ato de retribuir. Ela disse: aí é o ato de negociar. Gratidão é um sentimento profundo que vai além da troca de favores. E para que fique bem claro o meu pensamento, eu irei escrever um livro, A Psicologia da Gratidão. E eu lhe perguntei: mas minha irmã, será que há assunto para escrever um livro? Ela disse: os livros não cabem o que a gratidão representa. E escreveu um livro de mais de 240 páginas sobre a psicologia da gratidão. E tem a oportunidade de narrar os vários exemplos da gratidão, que não é apenas retribuir. Eu tenho uma amiga que no Natal, ela é muito gentil. Ela manda presentes aos amigos e já tem uma relação. E tudo quanto ela compra, é uma mulher moderna, organizada, ela coloca o preço. Porque quando ela recebe o presente da outra pessoa que lhe devolve, porque esse jogo de Natal tem marketing. É nada mais do que uma farsa, a gente dá para receber. E quando ela recebe, ela calcula o preço. E então corta aquela pessoa se o seu presente foi mais barato. E quem não mandou vai ficar esquecido da outra vez. E ela diz: Divaldo, eu sou muito grata, porque eu não recebo um presente que eu não retribua. E eu sou, assim, uma excelente negociante, porque sempre devolve com um preço mais baixo do que o que ganhou. E rimos, porque só a hipocrisia é que pode disfarçar essa verdade da nossa ingratidão. Então a gratidão não é apenas esse gesto, é o sentimento de amor, de respeito, de reconhecimento, de afetividade por quem nos fez um favor um dia. Porque tudo quanto vai suceder depois desse dia é resultado deste favor.
Se não fosse este favor agora, que não solucionou um problema, a nossa vida não seria a mesma. Permitam-me narrar-lhes uma experiência pessoal. Como já disse aqui em outros lugares, nasci num lar muito modesto. Meus pais eram pobres de dinheiro e ricos de ternura. E eu fui estudar com muitas dificuldades. Como lá em casa não tinha luz elétrica, eu levantava às 4 horas da manhã e me sentava no passeio para estudar à luz do poste, que era grátis. Porque a luz do candeeiro, ao mover-se, muitas vezes prejudicava a vista, era o que dizia. E então eu me formei, eu sou formado, em professor primário rural, para ensinar a plantar batata, plantar cebolas e etc. Mas logo eu fiz um curso complementar. Eu me formei em datilografia, que muita gente nem sabe mais o que é. Daquelas máquinas de escrever. E quando chegou o dia da minha formatura, eu não podia ir, porque não tinha uma roupa para a minha formatura, que tinha diploma. Está no quadro, um diploma enorme de datilografia. Então, morando numa cidade do interior, nas cidades do interior ninguém se preocupa com a vida do próximo. Lá na nossa cidade, as senhoras conversavam no muro do quintal. E nós tínhamos uma vizinha extraordinária. Uma pessoa a quem eu devo muito e a quem sou grato há mais de 80 anos. Porque eu a conheci quando era criança. E ela me fez um favor que eu nunca pagarei. Então, estava ela conversando com minha mãe e perguntou: é verdade que Edi vai se formar em datilografia? Mãe disse: é, dona Almerinda, mas ele não vai poder a formatura, porque nós não podemos comprar uma roupa. Naquele tempo usava-se calça curta, e a formatura era de calça comprida. Mas eu já era um rapagote. E ela disse: ele não tem uma roupa? Meu marido comprou uma roupa nova ontem e trouxe para casa. Ele é mais ou menos do corpo de Edi. Eu empresto a roupa hoje à noite. Ele se forma e a senhora me devolve a roupa pela manhã. E ninguém fica sabendo. Muito bem, minha mãe concordou na hora, porque ela viu minha tristeza de não poder ir à formatura. Dona Almerinda passou a roupa do marido pelo muro e disse: olha, dona Ana, você ficar folgado, um alfinete aqui, outro alfinete ali, na bainha e tal. E depois tira o alfinete. Eu vesti. E o primeiro alfinete foi na manga. O segundo foi atrás. Depois na bainha da calça. No cós da calça. E um alfinete aqui, 300 acolá. Eu fui à formatura. E foi um momento inovidável. Porque os amigos me abraçavam. Oi, Divaldo. Ui! E eram alfinetados. Não tínhamos lá pessoas excelentes da organização Irmã Sheila para costurar. Muito bem, eu na minha. Tantas pessoas eram perfuradas, como também eu. Mas a festa era mais importante. Cheguei a casa. Minha mãe tirou os alfinetes, passou a roupa ferro, guardou para dar a dona Almerinda. No dia seguinte, pela manhã, bem cedo, as duas pelo muro trocam as gratidões. E dona Almerinda disse: dona Ana, eu não lhe conto. Meu marido comprou esta roupa para uma festa de casamento que havia ontem à noite. Quando ele chegou do escritório, banhou-se e perguntou-me: e a roupa nova? Eu estarreci. Eu vou ser padrinho de fulano de tal hoje no casamento da igreja depois da missa das 8. A roupa nova? Perguntei-lhe: qual roupa nova? A que eu mandei trazer aqui. Aqui. Eu não vi chegar. Mas não é possível. Certamente o alfaiate não teve tempo de mandar. Ele, desolado, desistiu de ir e foi já para o trabalho. Ele vai brigar com o alfaiate. Então a senhora me dá a roupa que eu vou colocar embaixo de uns travesseirões. E eu vou dizer que a roupa chegou, a empregada depois do quarto. Eu coloquei o travesseirão em cima e não vi. Então ela colocou a roupa e correu ao escritório para dizer ao marido que sim, de fato, a roupa havia chegado. Então essa gratidão por dona Almerinda e pelo senhor Severino, eu guardo desde os 14 anos de idade. Essa bênção que eles me proporcionaram, um momento de ventura. E mantive correspondência com eles por quase 40 anos. Até que desencarnaram bem idosos.
E eu terminei confessando ao seu Severino a questão da roupa e dos alfinetes que ele achou adorável. Então a gratidão é esse sentimento de respeito ao bem que nos fizeram um dia. E é que nós temos a necessidade não de devolver, mesmo que o nosso benfeitor venha a delinquir. Merece o respeito pelo bem que nos fez quando dele necessitamos. Então a gratidão é um sentimento profundo que está faltando na terra. E a mim muito me comoveu. O livro foi lançado em setembro do ano passado. E no mês de dezembro, um amigo da cidade de Boston, que havia lido a obra, mandou-me um recorte da Universidade de Harvard. Uma equipe de cientistas de Harvard havia apresentado uma tese na qual diziam: a pessoa que é grata goza de saúde. Como diz Joana de Ângeles no seu livro, a gratidão da alegria de viver liberta a pessoa dos elos escravagistas, da saúde integral e bem-estar, porque nós temos a obrigação de ser gratos à vida. Nós temos o dever de ser grato a todas e quaisquer circunstâncias. Ela narra no livro que oportunamente em Londres, um grande circo, ia matar o elefante que se chamava Bozo, e que era a alegria da criançada. E quando se descobriu, Bozo estava em fúria. Havia atacado o guardador. Estava em correntes fortes. E ia ser fuzilado. Então alguém sugeriu ao dono do circo que fizesse um espetáculo público, porque as pessoas adoram ver sangue. É o velho circo romano. Ainda estamos vivendo o circo romano. O boxe, o scratch, os esportes radicais são a efervescência do circo romano. Só que durante o Império Romano era panis et circenses. Agora é somente circenses e não panes. Não há pão. E os miseráveis comprazem-se na violência e os abastados também. Então foi anunciado o espetáculo que o grande Bozo ia morrer. Entradas pagas. Lotou o circo. No dia e hora aprazados, no domingo pela manhã, o animal dentro da jaula, com várias correntes presas a ferros fincados no chão, ele se abanava e emitia sons terríveis. Levantava a trompa, tentava arrebentar tudo. A multidão recuava, aplaudia. E no momento em que o atirador de elite postou-se e o dono do circo começou a anunciar, saiu da multidão um homem baixo, vestido a caráter, com o chapéu coco que se usava então na Inglaterra. Acercou-se e disse ao gerente: não o mate. Eu entrarei na jaula. Ele deu uma gargalhada. Bozo vai esmagá-lo de uma patada. Ele disse: eu sei. Mas eu estive no juiz e fui ao notário e escrevi esta declaração que eu me torno voluntário para entrar na jaula, mesmo que o animal me mate. Aqui está. Eu quero entrar na jaula. Então o homem ficou assustado e disse à multidão. A multidão delirou: que entre! Queremos vê-lo! Que entre! O homem então mandou abrir a jaula. E o estranho entrou e começou a balbuciar um mantra. Era a princípio uma suave melodia, que foi no crescendo. O animal com seu corpanzil oscilava e foi acalmando, emitindo agora outros ruídos. Então ele acercou-se de Bozo, passou a mão na trompa. O animal ergueu e o colocou às costas. Ele então disse: libertem-no, libertem-no. Abrir os cadeados, tirar as correntes, e ele com o mantra tocou em Bozo, que saiu, contornou o picadeiro, a aplauso do povo. E então parou e ele disse: Bozo não está louco.
Bozo nasceu na Índia. Ele foi educado escutando o idioma Pali. E desde que ele foi mandado para o circo, ele nunca mais ouviu a sua língua. Só ouve inglês. O problema de Bozo é saudade. Ele não é um animal perverso, ele está com saudade do seu idioma. E os mantras que eu estou balbuciando são mantras Pali, da língua dele. Ele só falta sorrir. Bozo vai morrer de velho. Saltou e saiu. Todo mundo ficou estarrecido. Então o dono do circo olhou o documento e viu o nome de quem era. Rudyard Kipling, o extraordinário Prêmio Nobel de Literatura, que havia recebido a grande homenagem de Estocolmo e de Oslo, ao receber o prêmio pelo livro que havia escrito Mowgli, o Menino Lobo. A história do menino criado numa floresta e cuidado por uma loba. Então, a história da gratidão de Rudyard Kipling assinalou a história deste circo famoso e comoveu Londres por muito tempo. A gratidão é como um bálsamo que luariza a ardência das aflições humanas. Necessitamos de voltar à gratidão, porque o Espiritismo é a prova de amor de Deus dando à humanidade uma segunda chance. Porque nós tomamos da palavra de Jesus e a cimentamos em dogmas. Colocamos-la encarcerada em uma situação político-religiosa, sem nenhum desrespeito pela crença, mas distante daquele amor, da caridade, daquele sentimento de ternura do Mestre. Eis que eu vos dou o direito de curar as enfermidades. As serpentes serão pisadas sob os vossos pés. Os demônios, os espíritos perversos, acalmar-se-ão. Ide e pregai. Aonde estão aqueles missionários que evocam Paulo de Tarso, ou Simão Pedro, ou João? Eu me recordo de Pedro e João saindo do templo de Jerusalém, naqueles dias inolvidáveis do Evangelho de Jesus. E quando eles saíam, Pedro, um homem de 50 anos quase, e João, um rapazito de 18 quase, aquele que por muito amar, teria que viver, como disse Jesus. Os dois saíam, e um homem feliz, mendigo, aleijado, estendeu a mão para Pedro e pediu-lhe uma esmola. E o venerando apóstolo deteve-se e disse-lhe: não tenho prata nem ouro para te dar, mas o que eu tenho dou-te. Levanta-te e anda. E aquele homem que estava enrodilhado na paralisia moveu-se, levantou-se diante da multidão. E todos ficaram admirados. A partir de então, narram os Atos dos Apóstolos. Por onde quer que Pedro e João passassem, os infelizes colocavam leitos para que a sombra deles, caindo sobre os infelizes, curasse-os. A sombra deles. Aonde estão esses cristãos na história da humanidade? É claro que um dia alguém em Assis ergueu a sua voz e tornou-se o trovador de Deus. É verdade que alguém em Ávila ergueu a sua voz moura e Teresa modificou o Carmelo e cantou a glória de Deus na mais notável obra de psicanálise, depois das Confissões de Santo Agostinho. Mi Vida, a sua autobiografia, quando ela tem coragem de dizer: muero porque vivo, e desde que vivo me muero, porque a vida minha é a imortalidade. Então, Teresa e aqueles que se destacaram como a suave
e doce Teresa de Calcutá, que foi para um dos países mais infelizes onde esteve Joey, e ali ergueu a sua casa para os peregrinos da lepra, da miséria. Esta mulher, que é mais de octogenária, com marca-passo, foi convocada pelo Papa, que por ela tinha um profundo respeito, para ficar no Vaticano, proibindo-a de caminhar. Saía às escondidas para atender as meretrizes e os homossexuais, que se entregavam à prostituição nas muralhas do Vaticano, como até hoje, atendendo os sofredores em nome daquele que um dia lhe deslumbrou, quando ela voltou da meditação e, abrindo a porta da clausura, ela o viu crucificado e embaixo 2 palavras: tenho sede. Então a jovem Teresa disse: meu Deus, eu já li isto milhares de vezes, mas ele tem sede de amor. No Calvário ele gritou: tenho sede. E deram-lhe uma esponja com vinagre e aloes, que é uma substância amarga e balsâmica. E ele lhe está pedindo, tem sede. Então aquela jovem resolveu dar-lhe de beber. Pediu à congregação para dispensá-la ao Papa e ergueu uma das obras de humanitarismo mais notáveis do século XX. Recebeu um prêmio Daniel Dutton, que só foi entregue a 3 pessoas. Uma delas, o presidente John Fitzgerald Kennedy, depois de morto. Porque para a pessoa ganhar o prêmio, é necessário que receba 1000 votos de pessoas de diversos países do mundo. E Madre Teresa ganhou esse prêmio. E quando o príncipe Charles lhe entregou o prêmio, ele a olhou com profundo respeito e disse-lhe: senhora, eu sinto-me envergonhado por não fazer o que a senhora faz. E mais tarde, em Roma, a ex-princesa Diane, amargurada com o processo de divórcio e com a insensatez dos anos de loucura, disse a Madre Teresa: eu quero me dedicar às irmãs de caridade. E Madre Teresa olha para aquela jovem mais fotografada do mundo, a mulher mais invejada do século, e disse: princesa, a senhora não nasceu para entrar na minha ordem. A senhora nasceu para ser princesa. Na minha ordem não há nenhum privilégio. Ninguém tem mais do que uma muda de roupa e um pedaço de sabão. A senhora não nasceu para isso. Eu a aceito. Se a senhora vier para a minha ordem, será uma a mais. Mas eu a aceito, a senhora ficando no mundo e sendo da minha ordem, porque será a única princesa que levará a minha mensagem. E Lady Di, que a todos nos sensibiliza, saiu dali com lágrimas em Roma. E a primeira coisa que ela fez quando chegou a Londres foi visitar um hospital de crianças soropositivo do HIV. A imprensa caiu em cima dizendo que ela podia contaminar-se e contaminar o futuro rei da Inglaterra. Ela não deu a menor importância. Era o amor de Madre Teresa, a princesa, colocando no colo crianças soropositivo. Depois ela foi a Angola, que na época era o país que tinha maior número de minas terrestres, que matava milhares de pessoas, alijava-as. E ela foi para fazer uma campanha internacional contra essas perversas minas terrestres. E desencarna de uma maneira inesperada no acidente de Paris, no túnel. E Madre Teresa é convidada pelo irmão de Lady Di para ir ao sepultamento na propriedade da família.
Mas Madre Teresa estava muito doente. E contaram-me os espíritos que Lady Di foi recebida no além pelo seu pai, o conde, que era um homem de sentimentos nobres. Mas no dia do enterro de Lady Di, depois de todas as exéquias, morre Madre Teresa. E quando chega no além, Madre Teresa, depois de despertar, assessorada por Teresa de Jesus, porque ela elegeu o nome de Teresa para ser o seu nome religioso, dizendo o seguinte: eu quero o meu nome de Teresa, mas não de Teresa a mística, a doutora da igreja, que é Teresa d'Ávila, mas daquela Teresa angélica, Teresa de Jesus. Então, amparada por Santa Teresinha de Jesus, desperta Madre Teresa no além e pergunta por Lady Di. Então sabe que ela está amparada pelo Pai e vai agora esse anjo de luz despertar a sua pupila, que estava adormecida depois do choque da morte tremenda pelo acidente. Tudo são gratidões, sentimento de ternura, de iluminação, esse sentimento que vai permanecer. Escreveu Rabindranath Tagore, o poeta da Índia: faça o bem, mas não espere gratidão. Daí o nosso dever é fazer o bem, de estender alegria, plantar uma árvore, de preferência frutífera, para que tenha flores dando beleza e frutos para matar a fome. Que nós possamos amar mais aos nossos filhos, aos nossos cônjuges, aos nossos parceiros. É o momento que, por qualquer coisa, nos separamos para escolher outro pior, outra convivência que é boa nas 2 ou 3 primeiras semanas. E depois, quase sempre é frustrante. Então amemos mais. Sejamos gratos aos momentos ditosos que tivemos no encontro ou no reencontro. A psicologia da gratidão é a grande psicologia da Era Nova. Será necessário que esse sentimento de amor e de ternura que os mentores nos trazem através do Espiritismo, que restaura o Evangelho, já que a sua base é a caridade. Não somente a caridade de dar coisas, a caridade moral, de dar também o perdão, de dar a tolerância. Porque muita gente é capaz de dar um tesouro material, mas nunca esquecer uma ofensa. E esquecer uma ofensa é caridade. É gratidão pelo bom período da vida. Então cabe-nos o dever, neste momento histórico, de Joy e de seu pai Ricaus, de estarmos não diante do muro das lamentações, mas estarmos diante de um painel da gratidão. Fizemos um seminário em Boston, no sábado passado, e colocamos um imenso painel, fazendo o contraste do muro das lamentações para o painel da gratidão. Os que estavam presentes no intervalo iam escrever algo de gratidão e colocar ali no muro, que eu iria sortear para ler. E dentre os 600 bilhetinhos que fizeram e cravaram naquele painel de veludo, eu retirei 5 ao acaso como Joy. E um deles dizia assim: eu sou muito grata à minha mãe e à minha madrinha, que de mim fizeram gente. O papel estava molhado de lágrimas. Outro dizia: eu sou grata a este país que me ensinou humildade, porque aqui o estrangeiro sofre discriminação. O trabalho a que eu me entrego, que no Brasil é considerado um trabalho inferior, ensinou-me humildade. Hoje eu sou uma pessoa feliz, sou grata a este país. Aí eu me comovi. Um terceiro dizia:
eu estou com um câncer. E sou grato porque o câncer acabou com o meu orgulho, demonstrando que eu sou tão vulnerável como qualquer pessoa. Então eu sou grato. Deu-me vontade de ler os 600 hinos de gratidão, mas o irmão Tempo não permitia. Então nós temos tanto para agradecer. Por que guardamos mágoas? Aquele que carrega ressentimento, carrega tóxico no cérebro. E isso mata. Por isso que a gratidão dá saúde. Mesmo que a pessoa não mereça a nossa gratidão, isso dá-nos saúde. Quando eu estava psicografando o livro, aconteceu-me algo muito curioso. Eu estava numa fila de check-in, e de repente um senhor veio apressado e me deu um empurrão. Eu tropecei e caí no balcão. E claro, me veio a ira, que é a primeira reação. Então Joana de Anjos me disse assim: agradeça, meu filho. Eu disse: mas era só o que faltava. Mas aí eu me recompus, virei para ele estava encolerizado, com raiva de mim. Eu disse: desculpe, eu estar na frente do senhor e ele ter causado esta contrariedade. E à medida que eu falei, eu disse com alegria. Curioso. O sentimento mudou. E então eu disse: muito obrigado. Perdoe eu estar na frente. Não foi por querer mal. Ele então não aguentou e disse: desculpe-me. Eu sou um animal. Eu disse: cuidado, para não ofender os animais. Começamos a rir. Viajamos, abraçamos-nos. Ganhei um amigo. Porque tive a gratidão de ser atropelado por um paquiderme. Então a gratidão é bela. Eu terminara, permitam esses flashes, uma conferência na Universidade de Berlim. E quando eu imaginava que eu estava na universidade, saí de Feira de Santana, o menino dos alfinetes, para uma universidade em Berlim, que eu considerava o alemão o super-homem. Eu vivi a época da Segunda Guerra Mundial. E para mim o alemão, o suíço eram extraterrestres. E eu estava ali proferindo uma palestra, trêmulo. O senhor reitor, o intérprete, alunos que me ouviam falar sobre espiritismo. Eu fui ficando emocionado. Terminei, vieram as perguntas e quando encerrou, bateram até palmas. Eu fiquei sorrindo, mas a alma estava ajoelhada. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado. Sobrevivi. Quando Joana de Anjos se aproximou e me perguntou: o que fazes? Ah, minha irmã, eu estou agradecendo a Deus pelo bem que me permitiu. Ela sorriu e disse-me: fazes muito bem, meu filho, mas eu te quero dar um conselho. Agradece também a Deus o mal que não te aconteceu. Porque poderia ter havido um incidente, um acidente, um problema. Alguém poderia ter se levantado de mau humor, criado um embaraço, porque com a tradução fica muito difícil. Então, a partir de hoje, agradece a Deus o bem que te acontece, mas o mal que não te aconteceu. E eu já, meu Deus, muito obrigado por não ter acontecido nada de ruim. Passaram-se os anos, e certa feita, num seminário em Londres, eu me referi ao incidente, pois até hoje dizia: eu agradeço a Deus todo o bem que me acontece, e agradeço o mal que não me aconteceu. Quando terminei, veio uma senhora escocesa, e através da nossa intérprete, que é uma jovem especial, ela disse: Mr. Franco, eu fiquei sensibilizada com a sua gratidão, porque eu faço exatamente isso, mas aceito um conselho com muito prazer. Eu, disse ela, agradeço a Deus todo dia quando me deito, o bem que me aconteceu. Agradeço a Deus o mal que não me aconteceu. E encerro agradecendo a Deus o mal que também me aconteceu, porque foi para o meu bem. Porque só me acontece aquilo que eu devo.
E esse eu devo e pago, muito obrigado, porque estou livre da dívida. Eu olhei para ela e a partir daí eu acrescentei a terceira gratidão. A gratidão ao incidente, a um problema, a alguma coisa que poderia ser negativa, mas que foi uma bênção. Então nós somente temos o que agradecer. A grande poetisa brasileira e declamadora, Margarida Lopes de Almeida, da célebre família de poetas, criou uma linda página sobre gratidão. E ela dizia assim: eu só tenho na vida o que agradecer. Foi então que em Buenos Aires, no ano de 1961, estando meditando um espírito muito querido e cristão, a professora Amélia Rodrigues, desencarnada, disse: meu filho, eu quero escrever a oração da gratidão, para que você encerre as suas palestras com esta e com outras mensagens. E então, a partir daquele momento, nunca mais, no estado de lucidez, eu reclamei nada da vida. Tudo me acontece é para o meu bem. E passei a dizer: Senhor, eu tenho tanto para agradecer e tão pouco para pedir, que eu gostaria de dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anilo e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu detecto os cegos, que tropeçam na multidão, que sofrem na escuridão, que choram na solidão. Por eles eu oro e a ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do ormeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro, a música que desce do morro na praça cantar, a melodia dos imortais que se ouve uma vez e não se esquece nunca mais, a dor que chora e que sofre no coração do mundo inteiro, pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles voltarão a sentir. Obrigado pela minha voz, pela sua voz, pela voz que ensina, que alfabetiza, que legisla, pela voz que trauteia uma canção e o teu nome profere com dúlcida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura. Pelas mãos que apertam mãos, mãos dos adeusas, que limpam feridas, que enxugam lágrimas e suores das vidas, pelas mãos de sinfonias, de poesias, de cirurgias, de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, o desamor, a dor, pelas mãos que do seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, que não se podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também caminharão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar,
É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, ou uma tapera, um ninho, ou uma favela, um grabato de douro, um duplex, um bangalô, seja o que for, mas que dentro dele exista a presença do amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho, ou de irmão. A presença de um amigo, alguém que me dê a mão, porque é muito triste viver na solidão. Pelo menos a companhia de um cão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, ou uma cama para me deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor, obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado, senhores.